Faz o urro, faz o urro, faz o urro! Oiê, bem-vindos a mais um vídeo do Giro com Giro. Eu sou o Giro e nós vamos girar sobre a escravidão do consumo. Por que escravidão do consumo? Tava eu, fazendo coisas que não tem nada a ver com isso, como sempre. Comecei a pensar nisso, porque na verdade eu estava jogando Paper Mario, que lançou aí na sexta-feira e tava ansioso e tal. E aí jogando e pensando nas polêmicas e nas coisas que já falaram sobre e tudo mais, eu comecei a ter algumas reflexões. Só para contextualizar um pouco, esse jogo é um jogo que fez muito sucesso, essa franquia, na época do Nintendo 64 e na época do GameCube, E aí o estilo mudou muito e aí acabou desagradando alguns aspectos, como não ter mais elemento RPG, umas coisas assim, que eu não vou entrar em muitos detalhes porque não é o foco do vídeo, Mas a questão é que algumas pessoas ficaram muito decepcionadas e estavam torcendo para que alguns elementos voltassem. E aí é crítica dali, xinga muito no Twitter e nananana. Não vou perdoar, vou xingar no Twitter hoje, muito. Só pra falar como que você quer o jogo. E assim, eu inclusive era uma dessas pessoas que queria que voltasse aos moldes anteriores, que eu gostava de alguns elementos e tal. E muitas coisas de fato retornaram nesse novo jogo, E algumas coisas não retornaram aos moldes antigos. Mas a questão é que eu fiquei pensando, se eu fosse o produtor, o diretor, o executivo, e tudo mais, que produzisse esse jogo. Como eu queria, eu tô com a maioria nesse caso, eu ia querer fazer uma coisa que ia agradar as pessoas. E aí, melhor dos mundos. Mas eu fiquei pensando, e se o diretor executivo, quem tá mandando, eu não sei nem se é o diretor executivo, mas quem tá ali, sabe? Imaginando e tornando aquele projeto, aquilo que tem na cabeça, realidade, Aquele jogo e tudo mais. Será que ele está seguindo conforme o que ele quer? E, coincidentemente, alguns pontos abraçam o que a maioria dos consumidores querem? Ou será que ele, na verdade, queria uma outra coisa, de repente, uma coisa projetada, imaginada para ele, e foi obrigado a mudar o que ele pensava, ou mudar o que ele tinha na cabeça, os planos para aquele projeto, para agradar uma maioria. E no meu caso, se eu fosse o tal cara lá responsável, ia ser melhor dos mundos, porque eu ia querer fazer exatamente aquilo que as pessoas estavam querendo. Mas eu fiquei pensando, mas se fosse uma outra coisa, se fosse uma outra situação em que o meu trabalho, em que o que eu fosse fazer, que eu acreditasse piamente fosse X, e as pessoas que consomem e que dão feedback, meio que forçam, querem que seja Y. Eu ia continuar fazendo X, ou eu ia ceder à vontade do público e ia fazer Y, E aí eu ia ser fiel a mim mesmo, ou eu ia ser um escravo do consumo? E essa questão, que é uma questão muito presente na vida de todo mundo que trabalha, é uma questão de fato muito importante e não importa o que você faça. A gente tem exemplos aí das mais diversas camadas de trabalho. Temos exemplo na música, a Vanessa Camargo, por exemplo, que eu inclusive adoro as músicas pop dela, eu acho que ela é injustiçada, entendeu? Mas tirando isso à parte, assim... Ela fazia umas músicas, aí ela foi pro pop, e ela ganhou força no pop, e aí ela foi pro sertanejo, aí ficou anos no sertanejo, aí agora tentou voltar pro pop, não aconteceu direito. Mas o fato é que ela conta sobre a questão de que ela era do pop, e ela gostava do pop, só que ela meio que tinha uns contratos, tinha algumas coisas que ela tinha que cumprir em relação à produtora, em relação à gravadora, não sei exatamente o que era, mas que ela se sentiu na obrigação de cumprir aquilo que já estava estabelecido com a gravadora, a produtora, seja lá o que for, e eles queriam que fosse sertanejo, porque ela se encaixava nos moldes do sertanejo e faria sucesso como sertanejo. Ela foi pro sertanejo e fez muito sucesso no sertanejo de fato, mas ela não gosta de sertanejo, E o que ela sempre queria, o que ela sempre gostava era do pop, e acabou que ela se encaixou tanto no sertanejo, e depois que ela voltou pro pop, as pessoas começaram a ter um hate nela, porque sertanejo, porque no pop, porque não se decide, que não sei o que, que ela acabou meio que cancelada pelas pessoas do sertanejo e pelas pessoas do pop. E isso é porque ela caiu num problema de ser escrava do consumo, o que as pessoas queriam que ela fizesse, para onde o consumo iria caso ela fosse X e caso ela fosse Y, e ela foi Y, e tentou voltar a ser X depois mais pra frente e não conseguiu. Mas a gente tem vários exemplos aí, de pessoas que cometem o crime de deixar de ser alguma coisa consumível. A Madonna já falou um pouco sobre isso, que ela cometeu o maior crime da indústria pop, que é envelhecer, As pessoas deixam de dar tanta trela para quem envelhece, porque não preenche aquele molde da beleza jovem e tudo mais, Mas enfim, tem casos de youtubers também que queriam estar fazendo uma coisa e aí ele estava fazendo outra, porque ele estava preenchendo o espaço que era o que ele
sabia fazer, ou queria fazer também, ou enfim, alguma coisa assim, e que aquilo era consumível, e aquilo o público iria dar. E aquele que ele queria mesmo de fato, que era X, foi esquecido, e ele fez sucesso com Y. E talvez nunca mais volte, né? Talvez ele nunca consiga voltar, porque talvez seja a Vanessa Camargo, tenta voltar pro pop e não consegue. Às vezes não é que seja aí um emprego padrão, né? Se você está trabalhando numa empresa, numa indústria, numa multinacional, alguma coisa assim, e aí você pensa, qual que é o meu propósito de vida, o que eu estou construindo aqui, quais são os meus valores, o que eu estou fazendo com o meu tempo, com o meu trabalho que eu estou construindo, e será que isso é X ou será que isso é Y? Né? Será que eu gosto mesmo ou será que nem tanto? Ou será que eu aturo? Ou será que eu me sinto obrigado e vou? Ou será que eu nem paro pra pensar nisso, mas estou no Y, né? Agência de publicidade, por exemplo, né? Que às vezes tem que fazer uma publicidade, né? Pra alguma empresa, alguma coisa assim, e faz de um jeito e aí a empresa quer de outro por causa de um certo consumo, de um certo público, aí tem que trocar e não sei o quê. E às vezes você tá fazendo uma coisa criativa que você nem gosta nem concorda, mas que você precisa fazer para agradar os consumidores, né? Para agradar o público, para agradar o cliente, enfim. E no fim das contas, tá todo mundo atendendo a mesma coisa, o consumo. Tem gente que chama de cliente, tem gente que chama de público, mas de qualquer jeito você tá atendendo ao consumo. Que maneira de consumir que as pessoas querem consumir? Que maneira de consumir que as pessoas desejam? E isso pode vir na forma de propaganda, na forma de um vídeo, na forma de uma canção, na forma de uma apresentação, na forma do que seja. Mas de qualquer jeito, destino final é aquilo ser consumido. Você chega a discussões como eu fiz falando do Ballroom e do RuPaul's Drag Race, por exemplo, que é, eu faço isso para poder ser consumível para as outras culturas, que não aquela cultura, mas em algum nível também eu perco um pouco da minha cultura para me adequar às outras para se tornar consumível. E isso é bom, porque mais pessoas consomem, tem mais essa cultura e essas pessoas que existem, mas isso é ruim porque eu perco, eu me adequo, eu faço talvez não o que eu queria ou o que eu poderia dentro da minha cultura para ser fiel. E aí, enfim, então tem toda uma questão aí, né? Mas a ideia, de qualquer forma, é que a gente queira, que a gente consiga, que a gente tente ficar cada vez mais em X, ser mais fiel a gente, né? E menos fiel a Y, que é o público. E aí eu até fiquei pensando, nossa, será que um dia eu vou passar por esse dilema no meu canal? Porque hoje no meu canal é um canal de reflexões, é um canal que eu pego coisas, seja ela alguma coisa da indústria pop, ou uma série, uma música, alguma coisa assim, transforma numa reflexão, ou pego uma polêmica, transforma em reflexão, ou eu pego uma própria reflexão e continua sendo uma reflexão, mas eu tenho muito essa questão, né? E aí, será que um dia vão me pedir pra eu fazer um negócio de trollagens, entendeu? Eu não vou fazer. Faz o... Mas já fica aqui o adianto, entendeu? Eu não vou fazer se for me pedir isso daí. Mas, de repente, eu vou passar um pouco por esse dilema. Ou talvez me peçam coisas que eu realmente queira fazer e queira trazer, porque as pessoas vão aprender mais e refletir mais, né? Mas dentro desse escopo. Eu acho que é uma reflexão para todo mundo fazer, né? O que eu estou fazendo hoje no meu trabalho, aqui está sendo pedido, demandado de mim, é uma coisa que eu acredito, que eu acho que eu estou fazendo algo de acordo com os meus próprios propósitos, valores e tudo, ou se de repente é uma coisa que eu estou fazendo e eu nem concordo. E aí eu não ligo muito para isso, porque eu não quero muito pensar nisso, mas precisa pensar nisso. Mas enfim, espero que você também tenha um pouco dessa reflexão e também pare para pensar se realmente eu tô de acordo, se eu não tô de acordo, se eu tô fazendo para preencher um buraco ou não. E é isso. Então, se você não curtiu ainda, curte o vídeo, compartilha com os amigos aí, com quem você acha que tá em Y e que não tá em X, entendeu? Inclusive, espero que esse exemplo do X e do Y aí tenha ficado claro e que as pessoas consigam entender, porque eu usei ele milhões de vezes sem saber se estava claro ou não.